As chuvas de março, elas estavam sendo esperadas, mas a previsão é de que elas não caiam com tanta efetividade, ou pelo menos com a força que estava sendo aguardado, neste período, neste mês de março deste ano de 2021. Sabe quem é que traz mais informações para a gente? É o nosso querido amigo que estreia hoje na Udia TV, Raimundo Lima, ao vivo, direto do centro da cidade. Raimundo, em primeiro lugar, boa tarde. Que prazer te receber aqui na nossa Udia TV. Seja muito bem-vindo, é muito bom contar com você e nossa equipe. E agora sim, vamos aos fatos jornalisticamente falando. As chuvas vão aumentar, vão diminuir? Como é que o nosso povo deve se preparar para este mês de março? Bom dia, boa tarde, meu amigo. Um prazer estar trabalhando com você. Boa tarde a todos, aos telespectadores da TV O Dia. Falando agora de chuvas, existe uma previsão aí de um centro climatológico de que de hoje até sexta-feira haja aí cerca de 80% de aumento na precipitação de chuvas aqui na região do estado do Piauí, na região de Teresina. Apesar desta previsão, os climatologistas já calculam aí que as chuvas não devem ser tão intensas quanto se esperava. Mais detalhes sobre isso a gente tem com o Ayrton Costa, que é climatologista, um especialista neste assunto, conhece bem essa mudança climática, essas previsões de precipitação de chuvas. E aí eu lhe pergunto, ficam realmente abaixo do que se esperavam as chuvas em 2021, nesse início de ano, no mês de março, que é geralmente um mês em que se tem chuvas mais intensas, chuvas mais fortes no estado do Piauí e aqui na região de Teresina? Perfeitamente, né? Se a gente usar do recurso matemático, estatístico, já atingimos mais de 50% do tempo da quadra chuvosa e já estamos bem aquém das médias estabelecidas. O ponto fora da curva foi efetivamente fevereiro, nós ficamos com a anomalia de mais de 60%, em média, né, para o centro-norte. Março, que a gente esperava, por ser o pico da estação, volumes expressivos, a primeira quinzena frustrou, basicamente só os 3 ou 4 primeiros dias que impactaram bastante municípios do norte, sobretudo a capital. Há uma tendência clara, e aí a meteorologia quem diz, que nós teremos aí um incremento de precipitação nos próximos dias, ok? Mas mesmo esse incremento provavelmente não atinge a média, porque a média de março ela é muito elevada, são 300 milímetros na capital, 350 milímetros na região do Vale do Longar. Então existe uma perspectiva, segundo as modelagens mais coerentes, da gente chegar em mais 150, no máximo estourando 200 na região do Vale do Longar. Então talvez isso não supra, mas fica próximo. O problema não é necessariamente o quantitativo de chuva ou atingir a média da chuva, mas a condição irregular como a estação está se desenrolando. Ou seja, a irregularidade na distribuição, a irregularidade nos volumes, que faz com que em alguns lugares essa chuva seja extrema. Aquela chuva que tem grande volume num curto intervalo de tempo. E esse tipo de chuva, infelizmente, ele provoca algum tipo de transtorno para a sociedade. Esse inverno irregular geralmente traz que consequências? Bem, a condição de irregularidade ela tem impacto tanto no campo quanto na área rural. No campo a gente sabe que alguns cultivos são muito exigentes em intensividade e regularidade da chuva. Necessitam de boa quantidade de chuva, nem mais nem menos. Então se há uma irregularidade, a gente sabe que o nosso sol castiga bastante. Então o processo de insolação, de evapotranspiração, essa vegetação ela acaba sendo ressecada. Nas cidades a gente sabe que é o problema do escoamento urbano, da questão da drenagem. Cidades como Floriano, Piripiri, Picos, Parnaíba e mesmo a capital sofrem bastante com esses problemas quando a chuva vem concentrada. Então esses são os problemas clássicos e que devem naturalmente ser gerenciados pelos órgãos de monitoramento e a informação que deve ser utilizada para empoderar os sujeitos, como hoje está sendo feito pela cidade de Teresina, né? Gerando essa expertise para dar resolutividade à sociedade. Muito obrigado mais uma vez, o Ayrton Costa, pelos esclarecimentos. E como o Ayrton estava falando, essa irregularidade nas chuvas acaba provocando alguns problemas para as cidades onde acontece essa precipitação mais forte. Eu vou conversar agora com o senhor Marcos Ruffi, que é gerente executivo da Defesa Civil, e começo lhe perguntando, no ano de 2021, a Defesa Civil já recebeu algum chamado, alguma situação mais séria relativa a essa questão de problemas causados pela chuva?
Bom, a Defesa Civil está preparada, né? Como fala o professor, essa irregularidade, essa previsão de anormalidade de precipitativa, a gente está todo o tempo em alerta. E isso, houve um chamado, que foi uma situação de emergência, que ali foi na Olaria, e ali foi um período que a gente estava até esperando por essa situação. Mas como o professor falou aí, essas probabilidades, elas elas dão uma situação que muitas vezes até nem acontece. Mas a Defesa Civil está preparada, é uma recomendação, é o plano da nova gestão, do novo prefeito de Teresina, para que a gente esteja em alerta. Recebemos essa solicitação, essa comunicação que foi no Parque Olaria, ali na Boa Esperança, algumas famílias devido à lagoa existente ali. Mas a Defesa Civil está preparada para qualquer outra situação. Já convocamos os parceiros dentro do plano e os parceiros estão todos em alerta para essa situação. Agora, diante dessa possibilidade de haver alguma situação emergencial, quais são as recomendações, principalmente para aquelas famílias que moram em áreas de risco? Bom, primeiro nós temos 153, se não atender, insista. Essa é uma ligação que cai direto na Defesa Civil, ou pode ligar também para outros órgãos que são parceiros da gente, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, e a gente está em sintonia com esses órgãos. E o que a gente recomenda? Que as famílias, no período de chuva, saiam do local. Se houver, principalmente, tem pessoas que têm dificuldade na mobilidade. Então, crianças, adultos, idosos, cadeirantes e outros mais, saiam no local quando começar a chover, vá para um local seguro, ou família que você pode ficar naquele lugar daquelas famílias que lhe conhecem. Tá certo. Então, muito obrigado, senhor Marcos Rufo. Voltamos aos estúdios. Lima, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde a você. Lembrando a você que nos acompanha pela O Dia TV, canal 23.1, que a expectativa pode ser de poucas chuvas ainda para o mês de março, como estava sendo programado pelos especialistas antes. Mesmo assim, é necessário ter atenção com as pancadas de chuvas isoladas que podem acontecer por todo o estado do Piauí, particularmente por Teresina. Lembrando que o telefone da Defesa Civil é o 153.